Olá, amigos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, tia de produção textual. Estou com muita saudade de vocês, mas espero que todos estejam bem e obedecendo a quarentena direitinho, hein? Bom, galerinha, hoje nós vamos falar de um gênero já conhecido nosso, que nós já aprendemos, já conversamos, já falamos sobre ele várias vezes em sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre as lendas. Vem comigo! Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Amigos, as lendas são narrativas que fazem parte da nossa tradição oral. Elas tratam de questões vinculadas à existência, como sentimentos, como o medo, a coragem, a dúvida, o amor. Tratam de erros e acertos e sobre os enfrentamentos da vida. Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma das suas principais características, a fantasia. Não há história sem narrador. Quem é o narrador? A voz que relata os acontecimentos ao leitor. Ele pode ser em primeira pessoa, que é o narrador personagem, aquele que participa da história, narra e participa da história, ou em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele só narra a história, ele não faz parte dos acontecimentos. A lenda é uma narrativa. Isso significa que possui enredo próprio, uma sequência de acontecimentos que se organiza no tempo. Essa sequência pode ser organizada da seguinte forma. Então, o que nós vimos aqui? Que a lenda, ela possui uma estrutura. Situação inicial. Apresenta informações sobre os personagens, o tempo, o local onde se passa a história. Conflito. O conflito, ele está dentro do desenvolvimento. É o acontecimento que desequilibra a situação inicial e gera outras ações. O clímax, o momento de maior tensão, é o momento mais delicado da história. Situação final, é o momento em que o equilíbrio é restabelecido, é o momento em que acaba a história. Agora nós vamos ler uma lenda bem legal, a lenda das Cataratas do Iguaçu. Os índios caiangangues, que habitavam as margens do rio Iguaçu, acreditavam que o mundo era governado por M'Boy, um deus com forma de serpente e filho de Tupã. Igobi, o cacique da tribo, tinha uma filha, Naipe, tão bonita que as águas dos rios paravam quando a jovem índia nele se mirava. Devido à sua beleza, Naipe seria consagrada ao deus M'Boy, passando a viver somente para seu culto. Havia, porém, entre os caiangangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá, que se apaixonou ao ver Naipe. No dia da festa de consagração da jovem índia, enquanto o pajé e os caciques bebiam cauim, que é uma bebida feita de milho fermentado, e os guerreiros dançavam, Tarobá fugiu com a linda Naipe numa canoa que seguiu o rio abaixo, arrastada pela correnteza. Ao saber da fuga de Naipe e Tarobá, M'Boy ficou furioso, penetrou as entranhas da terra, retorcendo seu corpo e produzindo uma enorme fenda que formou as cataratas. Envolvidos pelas águas dessa imensa cachoeira, a piroga, uma embarcação indígena remo, e os fugitivos caíram de uma grande altura, desaparecendo para sempre. Naipe foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas, perpetuamente fustigada, castigada pelas águas revoltas. Tarobá foi convertida em uma palmeira situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do rio.
Debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada de uma gruta onde o monstro vingativo vigia eternamente as duas vítimas. Percebam que o texto ele está dividido em cores: vermelho, azul, verde e preto. Cada cor representa uma parte da lenda, faz parte da estrutura do texto, que nós vamos ver agora. Na parte vermelha, temos a situação inicial, onde apresenta informações sobre os personagens, o tempo, que é indefinido, não sabemos quando essa história se passou, e o local, que foram as margens do Rio Iguaçu. Na parte azul, começa o desenvolvimento da história. E dentro do desenvolvimento da história, há o conflito, que é o acontecimento que desequilibra a situação inicial e gera outras ações. Então vamos ver, o que desequilibra essa história? A paixão de Tarobá e Naípe. Como eles se apaixonam, eles fogem. Só que eles fogem justamente no dia em que Naípe seria consagrada ao deus Emiboy. Nessa terceira parte, tem um pouquinho da parte azul com a parte verde, vimos o clímax da história. É a parte do clímax da história, que é o momento de maior tensão, é o momento mais delicado, é onde a gente não sabe em que rumo a história vai tomar. E o que vimos aqui? Que quando Emiboy ficou furioso, vai gerar outra ação. Que ação é essa? A ação de perdoar ou a ação de castigar? Penetrou as entranhas da terra, retorcendo seu corpo e produzindo uma enorme fenda que formou as cataratas. Envolvido pelas águas dessa imensa cachoeira, a piroga e os fugitivos caíram de uma grande altura, desaparecendo para sempre. Na parte preta, temos a situação final. Temos o desfecho da história. Quando acaba, termina a história. Vimos que quando Emiboy ficou furioso, ele castigou Naípe e Tarobá. Naípe foi transformada em uma das rochas centrais das cataratas e foi castigada perpetuamente pelas águas revoltas. Já Tarobá, ele foi convertido em uma palmeira que fica no abismo, inclinada sobre a garganta do rio. E debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada dessa gruta, onde um monstro vingativo os vigia eternamente. Essas partes pertencem à estrutura da lenda. Situação inicial, desenvolvimento, dentro do desenvolvimento há o conflito, clímax e o desfecho, a situação final. Agora nós vamos falar do nosso roteiro de estudos de produção textual. Primeiro, vocês devem acessar esse link e ler o texto das cataratas, esse texto que foi trabalhado. Depois, vocês devem assistir a videoaula que estará postada no site da escola. Depois de ler o texto e assistir a videoaula, vocês farão uma releitura da lenda das cataratas do Iguaçu. O que é releitura, amigos? É ler novamente, acrescentando algo novo, mas mantendo o mesmo sentido. O texto deverá obedecer a estrutura abaixo, isso é muito importante. Apresentar a situação inicial que deu origem à história, personagem principal, que é o protagonista, que é aquele personagem que participa ativamente da história, e o personagem que se opõe ao protagonista, que é o antagonista, onde estavam, como viviam, onde se passa a história, qual é o conflito gerador, o desfecho e o tipo de narrador. Manter até o final da história o narrador escolhido, o narrador em primeira ou terceira pessoa. Deve haver uma concordância nominal e verbal, ou seja, as palavras devem concordar com os verbos. Evitar a repetição de palavras, fazendo uso dos pronomes. Se desejarem, podem acrescentar diálogos entre os personagens, lembrando da pontuação adequada. O desfecho deve envolver os personagens principais da história
e ser coerente com o conflito. O conflito não pode ser de um jeito e o desfecho do outro. Ambos devem ser coerentes. Atentar-se para a organização da escrita, com o uso de parágrafos, a pontuação correta e a letra caprichada, ok? Depois de vocês terminarem a releitura, mais uma vez lembrando para não esquecerem de obedecer aqueles itens que a tia Alessandra explicou, vocês vão tirar foto e vão enviar para o meu e-mail, ó, alessandra.santos@prof.trelelê.com.br. Amigos, e essa foi a nossa aula. Relembramos um pouquinho sobre o gênero textual lenda, vimos que as lendas fazem parte da nossa tradição oral, tem o objetivo de explicar algo sobrenatural, algo imaginário, mistura a fantasia e a história, a realidade, mexe com os nossos sentimentos, como amor, medo, enfim. Vimos a estrutura da lenda. A lenda completa, ela precisa ter a situação inicial, o conflito que está dentro do desenvolvimento, o clímax e a situação final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ler novamente o nosso roteiro de estudos e façam a atividade com muito capricho. Estou aguardando o e-mail de vocês. Um grande beijo e até breve.